pouco sobre a situação dos moradores de rua em São Paulo. De acordo com o artigo 25 da Declaração dos Direitos Humanos, toda pessoa tem direito a padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família, saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, velhice ou outros casos de perda de meio de subsistência fora do seu controle. Atualmente, na capital de São Paulo, nós temos mais de 20 mil moradores de rua, sendo 3% crianças. A cada 0,7% que a população cresce, 4,1% dos moradores vão para a rua. A maioria desses moradores, mais especificamente 40%, são ex-presidiários, tendo 52% como usuários de drogas e 74% pessoas que fazem bico para tentar sobreviver. O nosso governo disponibilizou mais de 120 abrigos para esses moradores de ruas, tendo horários de funcionamento, mais de 17,5 milhões de reais com a gestão de serviços para esses moradores de rua e 440 abrigos individuais para cada morador de rua até o final do ano. Bom, outro dado muito importante que a gente pesquisando viu é o grande problema que moradores enfrentam na hora de também conseguir água para estar se alimentando, enfim. Muitas matérias até da BBC, do G1, falam sobre casos que as pessoas até usam água da chuva para beber na escassez e até fazer leite para crianças recém-nascidas. É um caso muito grave e que precisa de atenção do governo. Os principais motivos que levam as pessoas a morarem na rua são questões de falta de empregabilidade, escolaridade, brigas familiares e muitas das vezes o alcoolismo e o uso de drogas. A gente que mora em São Paulo já virou uma coisa natural ver morador de rua. No nosso bairro, no bairro onde a gente trabalha, perto das estações, perto dos shoppings. Na verdade, eles acabam se tornando até invisíveis, porque virou uma coisa natural. Pessoas, né? Virou uma coisa natural. Existem muitas ONGs e muitos projetos, não só do governo, mas projetos autônomos mesmo, para tentar combater ou diminuir, ajudar com alimento. Normalmente também igrejas, né, levam alimento na Cracolândia. Existem várias ações para tentar diminuir essa porcentagem que vem crescendo a cada 3 anos. Quando tem o censo, percebe que está crescendo, está triplicando a quantidade de moradores de ruas. Muitas pessoas têm o senso, né, de simplesmente fazer a sua parte, pelo menos juntar alguns amigos e com uma galera em lugares onde os moradores de rua são em massa e eles fazem o possível para pelo menos dar um agasalho, dar um cobertor, um alimento. Aquela campanha do agasalho também, né, que ficou as caixas separadas na estação, como campanha do agasalho para os moradores de ruas durante o frio, porque o João estava até comentando sobre o frio. A questão do frio, né, que no frio tem moradores de ruas que chegam até a morte, né? Porque não tem nenhum tipo de local apropriado para ficar, os albergues são extremamente lotados, sim. Alguns não recebem auxílio nenhum do governo. Então, como a gente já viu, como a Cibele já comentou sobre o aumento dessa população de moradores de rua, é muito difícil. E hoje em dia as pessoas já acham normal, então poucas pessoas têm esse senso realmente, como o Gustavo falou, de estar ajudando, de estar fazendo alguma coisa, porque realmente o governo não está fazendo, né, o essencial, o eficaz para parar, né, de ter moradores de rua, para tentar reabilitar essas pessoas aí na sociedade. O ruim é que, fica aquela dúvida, né? Será que é suficiente a gente levar comida e roupa, mas a pessoa continua na mesma situação? Então, sempre fica esse ponto, né, de interrogação de que tem que ser feito algo a mais, em que, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso a fazer esse algo a mais. E que é, sim, papel do governo, em relação a casas, em relação a condições mesmo para essas pessoas terem, né, uma vida transformada. E saúde também, né? Porque ainda mais no tempo de chuva,
muitos, como eles dormem na chuva, São acaba expostos às molhando doenças, a sua roupa, aquela água que tá pegando toda a sujeira da rua. Às vezes eles passam por lá, como a Ana disse também, às vezes eles bebem a água da chuva, eles ficam doentes, só que eles sofrem discriminação dentro do hospital. Às vezes os médicos, os atendentes do hospital ou dos postos não atendem eles exatamente por causa da discriminação. O próprio SAMU, dependendo, ele não vai buscar, se for uma emergência com um morador de rua. Às vezes eles sofrem de abstinência da droga ou do álcool e eles ficam mais de 4, 5 horas esperando alguém ir lá atender. E acho que a pior coisa, uma das piores coisas de você estar nessa situação é a discriminação que você sofre. A gente consegue reparar situações de mulheres grávidas na rua, crianças, mulheres amamentando no chão das ruas, nas ruas de Santo Amaro, que fica próximo daqui da onde a gente fica, da nossa faculdade. A gente vê todos os dias pessoas na rua com crianças fazendo o quê? Pedindo alimento ou vendendo alguma coisinha para conseguir um dinheiro. Muitas dessas crianças, elas acabam tendo que fazer parte vender disso, bala, né? Trabalhar também. se esforçar ao máximo, porque eles é nítido a dificuldade que eles passam, mesmo crianças. Eles não têm acesso nenhum a nenhum tipo de educação, nenhum auxílio. Então o que cabe a eles é vender bala. O que eu vejo é que isso se torna um ciclo vicioso, né? Porque as crianças que estão nessa situação não conseguem sair porque não tem nenhum estudo, tipo de acesso. E você não tendo estudo, você não tem direito ao trabalho. Você não tem trabalho, você não tem direito a uma boa saúde, porque ultimamente a nossa saúde pública, assim, não dá pra usar. E uma coisa leva a outra, né? E eu acho Vira que é por isso vicioso. que acontece desse aumento e cada vez mais as pessoas não estão perdendo a sensibilidade, porque isso tá virando muito comum, entendeu? Todo lugar tem um morador de rua, todo lugar tem uma pessoa passando por uma situação ruim. Acho que nos nossos bairros também tem pessoas que estão anos em situação de morar na rua e a gente começa a se acostumar com isso. Isso não é legal, isso não faz bem. Eu acho que isso que torna esse ciclo vicioso. Às vezes quando a gente vai viajar para outras cidades, a gente consegue notar a diferença, né? De São Paulo para outras cidades, outros estados. A gente vê que isso aqui é muito nítido, né? Uma realidade brutal, assim, no dia a dia. E aí a gente vê... Ai, desculpa. Não. E aí a gente vê o ciclo que envolve, né, assaltos que aumentam, prostituição, que essas Muitas crianças meninas, um dia né? se tornam mulheres e aí não tem trabalho, que é o meio, né? Então é um problema que vai agravando, né? E vai gerando um ciclo muito maior. E na verdade, uma das causas para ter mais de 20 mil pessoas em situação de rua em São Paulo é devido à criminalidade, porque ex-presidiários, às vezes, assim, por causa de um crime, não conseguem emprego quando sai da prisão e acaba indo pra rua, porque não tem pra onde ir, às vezes a família não aceita de volta. E o tempo que ele ficou na cadeia impediu de que ele se atualizasse. invista numa carreira. Ele não teve estudo, então a maioria do tempo ele está cumprindo pena, né? Então ele vai sair de lá sem nada, sem um estudo, sem experiência. Então vai ser difícil dele entrar novamente ou entrar pela primeira vez no mercado de trabalho, né? Agora a gente vai responder uma pergunta, né? Que eu acho que é até um pouco difícil e a gente parou um pouco para pensar. Se você possuísse hoje recursos e autoridade para mudar a situação, né? Essa realidade, o que você faria? Então cada um vai responder o que faria. Acho que a gente consegue conduzir assim. Eu acho que eu investiria em ONGs, por questão que você não iria gastar, você não ia ter um gasto maior com mão de obra, porque seriam voluntários. Então você usaria esse dinheiro que você gastaria com a mão de obra para investir em recursos, exatamente. Investiria na educação. Quando o presidiário saísse da cadeia, ter uma recolocação no mercado de trabalho. E acho que seria isso. Acho que seria justo isso, né? A gente conciliar a questão da mão de obra com direitos básicos do cidadão. Então ele poderia trabalhar a troco de educação, a troco de moradia, a troco de alimento. Então você não estaria perdendo e ele também não sairia perdendo. Pelo contrário, ele sairia ganhando até demais. Eu acho que trazendo um pouco pelo olhar de que muitas dessas pessoas estão em situação, né, de dependência química,
traria também um tratamento, assim, Clínicas, né? clínicas para tratar esse tipo de pessoa, para recolocar a pessoa na sociedade realmente, entendeu? Claro que não é de um dia para o outro, a gente não consegue obrigar ninguém a parar de usar droga, a sair da rua. Sim. Eu acho que isso é um processo, juntamente com o que a minha colega Sibeli falou, em ONGs, assim, porque hoje em dia a gente tem algumas, mas sem apoio nenhum de governo, sem sustentabilidade Sem nenhuma. Algumas também não tem Não profissionais são conhecidas, né? também, né? Porque eu acho que é muito importante, dentro dessas ONGs, dentro desse trabalho, Ter pessoas que têm especialistas, né? que é profissional, né? Sim. Pessoas profissionais Que para entendem mudar muito essa também. realidade. E eu é acho. muito importante também, além de tratar da saúde física dos Mental, moradores, né? tratar da saúde mental, porque muitos sofrem de depressão ou de algum abuso que já teve Esquizofrenia, né? São vários diversas casos. coisas. Então, não sei, de repente uma ONG de psicólogo, Uma ONG de psicólogos, uma ONG de pessoas que para vão fazer as terapia gratuita, orientações, né? Eu investiria em hospitais específicos para moradores de rua, já que a gente vê que é um problema também de preconceito também. Se fosse algo específico para eles, teria outro olhar, outro tratamento para que acontecesse isso, eles saíssem realmente bem de lá. Investiria também na educação, em meios de profissionalização na cadeia, como eles falaram mesmo. Porque não adianta nada alguém sair e aí, né? Aham. É o que a gente precisa atualmente e acredito que seja isso. Em São Paulo, nós temos o maior desperdício em residências, restaurantes e lanchonetes. Enquanto isso, nos moradores de rua, nós temos mais de 20 mil moradores de rua que necessitam de alimento para o seu dia a dia. Coloque a mão na sua consciência. Enquanto muitos precisam, você está descartando.